Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Campeonato Paulista de 2025 está em sua fase decisiva, com os times se preparando para as semifinais que começam nesse fim de semana. No domingo, o Corinthians recebe o Santos de Neymar e na segunda-feira, Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Choque Rei. Cada jogo melhor que o outro, né? Os dois clássicos com transmissão exclusiva da Record para a TV aberta. Olha que maravilha! Como o Timão chega após a derrota por 3-0 para o Barcelona na Libertadores? Neymar vai conseguir chegar sua sexta final do estadual com o Santos? Vitor Roque estreia pelo Palmeiras na busca do Tetra? E como o São Paulo se prepara para enfrentar o rival no Allianz Parque? No 15 Minutos de hoje, vamos analisar tudo isso com Cosme Rimoli, colunista esportivo do Portal R7. Olá, Cosme, seja bem-vindo. Olá, Fara, maior prazer. E olha, temos muito o que falar. Com certeza. Quem acompanha a gente nessa conversa é o Pedro Ramiro, repórter da Record. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Fara. Um abraço para você, para o Cosme e para todo mundo que nos acompanha. Maravilha, sejam bem-vindos. Ô Cosme, antes da gente falar do Paulistão, eu queria que você fizesse um comentário aqui para os nossos ouvintes do podcast sobre esse episódio triste com o Luigi, o jogador do Palmeiras, que enfrentou um episódio grave de racismo lá no Paraguai. É uma situação muito triste, muito humilhante. Ô Cosme, quando é que o preconceito e o racismo vão terminar no futebol? Quando a Conmebol e a FIFA tiverem coragem de punir, assim, de verdade os clubes. O que aconteceu ontem foi uma vergonha, a postura do Luigi foi maravilhosa, 18 anos, ele desafiou a própria Conmebol que estava transmitindo o jogo da Libertadores contra o Cerro Porteño. O Palmeiras tentou, foi para a polícia lá do Paraguai para denunciar o torcedor que imitou um macaco, porque o Luigi é negro, e o Luigi ainda começou a chorar, ele saiu do jogo, os torcedores ainda deram cusparadas nele. Um absurdo, a Conmebol enrola, não pune. Agora, um grande problema é esse. De onde é o Cerro Porteño mesmo? É do Paraguai. De onde é o Alejandro Domingues, o presidente da Conmebol? É do Paraguai. É preciso uma punição exemplar, que eles tenham, assim, atitude, que eles tenham honra, esses dirigentes. A Leila está indo pelo caminho certo, está exigindo a eliminação do Cerro da Libertadores. Tem que punir os clubes. Só assim esses torcedores vão ser cerceados pelos próprios torcedores e a pessoa que imitou punida criminalmente. Parabéns para o Luigi, que ele teve coragem de confrontar a Conmebol. Parabéns e força para o Luigi, e a gente espera que os culpados sejam punidos, que essa situação termine de uma vez nas arquibancadas. Agora a gente vai falar de festa, vamos falar do Paulistão. Ô Pedro, de acordo com a Federação Paulista de Futebol, a Record vai transmitir os dois jogos da semifinal do Campeonato Paulista. Você vai estar na transmissão da partida nesse domingo, e quais são as suas expectativas para esse grande confronto Corinthians e Santos, hein? Vamos lá, pois é, a Record transmite essas duas partidas. Eu vou acompanhar o Corinthians no clássico contra o Santos, clássico que começa a ser transmitido aqui na tela da Record por volta de 6 horas da tarde. A gente vai trazer todos os detalhes sobre essa situação. É um Corinthians que chega pressionado, né? Perdeu na disputa da Libertadores, apesar de ter avançado bem diante do Mirassol nas quartas de final do Campeonato Paulista. E por outro lado, um Santos mais confiante. São 4 vitórias seguidas e o Santos nunca caiu em uma semifinal com o Neymar. O Neymar chegou à final nas 5 edições de Campeonato Paulista que ele disputou. E por outro lado, na segunda-feira a gente já tem, a partir das 9h35 da noite, o Choque Rei com o Palmeiras e o São Paulo. Verdão que vai ter 2 novidades: Vitor Roque, que já foi apresentado, e vai ter a volta também do Felipe Anderson, e o São Paulo com força total, Lucas Moura, Oscar, Caleri, todo mundo. Vou até aproveitar para perguntar para o Cosme. Ô Cosme, vendo essa semifinal, que é única, desde 2019 a gente não tinha uns 4 grandes na semifinal. Você acha que eles mereceram estar nessa fase? Porque teve time do interior que também fez campanha até melhor que time grande, né, Cosme? Eu acho que mereceram quando eles levaram o campeonato a sério, principalmente o Palmeiras. O Palmeiras levou a sério, se classificou, deu um banho no São Bernardo, tem melhor elenco. Assim, nós iremos ver realmente uma semifinal que a gente sonhava e absolutamente imprevisível, porque, como a gente havia conversado já há muito tempo, quando chega nessa fase semifinal, a Libertadores pesa, sim, o ambiente interno no clube, as contratações.
é uma semifinal empolgante e completamente assim, inesperada. Há um mês ninguém imaginava que ia estar esse clima de tanta disputa. Agora, Cosme, o Timão fez a melhor campanha da fase de grupos. Já o Santos, que começou a temporada com algumas oscilações, parece ter embalado desde a chegada do Neymar. Com esses ingredientes, o que a gente pode esperar desse jogo? Então, lembrando que há menos de um mês o Santos perdeu em Itaquera por 2-1 para o Corinthians, mas há um lado psicológico completamente alterado, prejudicando o Corinthians. A Libertadores, o Corinthians perdeu de 3-0 para o Barcelona já no Equador, tem grande chance de nem chegar à fase de grupo na Libertadores. Os jogadores se cobraram de uma maneira pesada, o ambiente é tenso, o executivo Fabinho Soldado também está ameaçado de perder o cargo, ou seja, o Corinthians entra de uma maneira completamente diferente do que a gente imaginava há um mês, porque estava liderando o Paulista, tem a melhor campanha, mas chega muito abalado para essa semifinal. Agora, do outro lado, o lado psicológico do Santos é excepcional. A convocação do Neymar já é a cereja no bolo para um time que está crescendo na hora certa do campeonato. Continua com o elenco ainda abaixo em relação ao Corinthians. Do meio para trás, o Santos, para mim, me preocupa, porque não tem uma defesa boa, não tem uma defesa lenta, bolas bem trocadas podem complicar. Mas eu acho que o Neymar deu tanta confiança para esse time, e o Guilherme também está numa fase fabulosa, que torna essa semifinal imprevisível. Mas eu ainda acho, para mim, se o Corinthians não ganhar esse jogo, o ano pode ser completamente travado. Então, para mim, o Corinthians vai dar a vida nesse jogo. Então, como o Corinthians tem um time melhor, eu vou arriscar. Eu acho que o Corinthians sai de Itaquera classificado. Você não acha, Cosme, que essa derrota para o Barcelona no Equador vai pesar para o Corinthians? Sim, eu tenho certeza que sim. Mas existe dois lados, uma grande derrota para um time que tem muita expectativa no ano. Tem essa motivação. O elenco do Corinthians é melhor do que o Santos, vai entrar pressionado, sem dúvida, mas a torcida do Corinthians, ao contrário da torcida do Palmeiras, a torcida do Corinthians apoia até o último minuto. O elenco é mais forte que o do Santos. Se conseguir colocar os nervos nos lugares, eu acredito que dá sim para vencer o Santos. Quando a gente para pensar que o Neymar nunca perdeu uma semifinal, a gente tem que levar em consideração há quanto tempo que o Neymar não disputa uma semifinal. Faz muito tempo que ele não joga no futebol brasileiro, mais de 10 anos, ele tinha times melhores. Esse time do Santos, quando teve adversário forte, se complicou, tanto que perdeu para o Corinthians não faz nem um mês. O Corinthians entra pressionado, sim, mas tem melhor elenco, tem jogadores vividos, experientes, Memphis, Garro. Se o time se unir, eu acho que tem tudo para passar pelo Santos. Bom, são duas promessas de jogaços nesse fim de semana no Paulistão, pela Record, os dois sendo transmitidos, Corinthians e Santos. Agora, ô Cosme, o jogo de segunda-feira, Palmeiras e São Paulo, o Verdão pode contar com a estreia do Vitor Roque e o retorno de Felipe Anderson. Como é que essas possíveis novidades podem mudar o jogo contra o tricolor paulista? Então, se Abel tiver o mínimo de coerência, o Vitor Roque começa no banco. Ele tem que apoiar o grupo dele. Então, acredito que ele deva começar com o Flaco Lopes. O Palmeiras tem duas voltas que são importantes, não essas duas, a do Gustavo Gomes e do Piquerez. Eles estão recuperados fisicamente, o Palmeiras entra muito mais forte na defesa, e nessa semifinal, eu acredito que o Palmeiras vai marcar pressão, como fez quando o Palmeiras reverteu uma desvantagem numa semifinal do Paulista, e vai marcar o São Paulo na saída de bola. O Palmeiras teve esse caso do Luiz, que desviou toda a atenção, e do Vitor Roque também, mas o time está treinando muito forte e compenetrado. Eu acredito que o Palmeiras vá para cima do São Paulo. O São Paulo já mudou a maneira de jogar, que a gente falava nas semanas passadas. O Zubeldia era pressionado para jogar com o Quarteto Mágico, ele já tirou do time o Luciano, já colocou mais um outro volante ao lado do Alisson. O São Paulo vai marcar muito forte também no meio de campo. Essa final tem, na verdade, os dois grandes rivais do Paulista hoje, tanto na direção, tanto nas torcidas, tanto nos jogadores. São Paulo e Palmeiras são dois times que se aproximam até dá uma rivalidade extrema, mas eu acredito que o Palmeiras vai ter essa arma que é o Vitor Roque pro segundo tempo ele pode alterar a maneira de jogar. Estevão
precisa jogar muito bem num clássico, fazer um gol que ele nunca fez num clássico, foi convocado pela seleção brasileira. O Palmeiras tem mais técnica, o São Paulo tem mais confiança contra o Palmeiras. É um jogo completamente imprevisível. Por elenco, o Palmeiras é muito melhor. Lado psicológico do jogo, dos últimos clássicos entre Palmeiras e São Paulo, clássicos decisivos, São Paulo foi melhor. Esse é completamente imprevisível. Ô Cosme, até em cima desse jogo, dessa partida, o gramado sintético do Allianz Parque recentemente foi motivo de divergência, né, entre as duas equipes. Você acha que o São Paulo deve mexer na escalação para esse jogo por causa disso? Não vai mexer na escalação por causa disso. Vai mexer porque não tinha muita marcação jogando com o Luciano, com o Caleri, com o Oscar e com o Lucas junto. Agora vamos colocar bem, o Lucas e o Oscar, o Caleri, eles são jogadores que já tiveram muitas lesões, são jogadores já experientes, vividos e com o corpo, com as articulações prejudicadas. O gramado sintético está liberado pela FIFA, mas pela experiência dos jogadores, sim, dói, é mais difícil, é mais duro, os jogadores têm mais dificuldade, esse ritmo mais veloz da bola favorece sim o Palmeiras, que está acostumado a jogar até de olho fechado. São Paulo não tem gramado sintético para jogar, prejudica esses jogadores mais veteranos. Mas não é isso que vai definir não para mim, Pedro. Para mim vai definir o lado técnico e psicológico. O psicológico está do lado de São Paulo, o técnico está do lado do Palmeiras, a pressão, a marcação que o Abel vai fazer no começo do jogo. Se o Palmeiras conseguir, como fez na final do campeonato, quando o Rogério Ceni era treinador de São Paulo, marcar um gol logo no começo, decide essa partida. Mas se o São Paulo conseguir travar, enrolar esse jogo e levar assim, o ritmo, diminuir o ritmo, levar em banho-maria, eu acho que o São Paulo pode surpreender dentro do Allianz Parque. E aí a gente falou, né, de divergência, né, essa divergência do gramado, também teve a divergência do dia do jogo, né? O São Paulo não gostou que foi para segunda-feira essa semifinal, o Palmeiras chamou isso de atitude infantil. Ô Cosme, esses jogos tem que acontecer só no sábado ou no domingo, ou é uma tentativa do São Paulo de criar uma pressão e talvez até tumultuar um pouco esse jogo? Então, Pedro, foi uma tentativa de tumultuar, de tentar tirar do gramado sintético. Os jogos importantes têm que acontecer no sábado e domingo, como disse o Casares do São Paulo, então ele queria tirar do Allianz, porque o gramado favorece o Palmeiras. Mas o São Paulo já jogou na segunda-feira também, jogou nas quartas de final, jogou na segunda-feira no Morumbi, porque também tinha problemas. O Palmeiras vai ter que fazer esse jogo na segunda-feira, porque vai ter show. Eu acho que assim, é uma coisa de bastidores. O São Paulo teve uma argumentação infantil, perdeu, o Palmeiras levou vantagem, porque a desculpa do São Paulo era tosca. Cosme, o nosso tempo é curto, então antes de encerrar eu queria saber o seguinte: quais desses 4 times estão mais motivados para chegarem à final? Motivados, não tenho a menor dúvida, é o Santos e o Palmeiras. Santos e Palmeiras. O Palmeiras porque pode ser tetracampeão paulista, coisa que nunca foi, jamais foi. O Abel pode ir embora esse ano. Então, os dois times que têm mais vontade e têm mais motivação são Santos e Palmeiras. Mas não dá para desprezar de jeito nenhum São Paulo e Corinthians. Ô Pedro, lembra pra gente aí a transmissão da Record, domingo e segunda-feira. O Pedro Ramiro vai lembrar pra você não perder os 2 jogos com transmissão da Record. Fala aí, Pedro Ramiro. Bom, para você que está acompanhando a gente, anotar. Deixa anotado num caderno, no celular. A partir de 6 horas da tarde, no domingo, Corinthians e Santos, semifinal do Campeonato Paulista, Neoquímica Arena, com transmissão exclusiva na TV aberta da Record. Aí no dia seguinte, na segunda-feira, a partir de 9h35 da noite, a Record transmite o Palmeiras e São Paulo, também em semifinal, o jogo que acontece no Allianz Parque. Fara. O JR 15 Minutos termina aqui. Eu agradeço a participação de Cosme Rimoli, colunista do Portal R7, que essa semana fez uma entrevista maravilhosa com o Amaral. Não foi isso, Cosme? Foi sim, o Amaral mostrou que a vida dele não é só sorriso, não. É uma vida muito difícil. Um prazerzaço participar mais uma vez e esperando participar da final. Foi um prazer. Obrigado você também, Pedro Ramiro, repórter da Record. Valeu, Pedro. Foi uma honra, gente. Obrigado mesmo pelo convite e vambora. Record transmite tudo pra gente ficar de olho. Um abraço. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira.
Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você acompanha o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!